estamos sendo gravados, já que a gente vai falar de vigilância, né? Estamos sendo também registrados e transformados em dados nesse exato momento. Não que não estávamos antes, mas agora os dados também estão conosco. Bem, eu vou... hoje, como estava previsto, a gente vai discutir os dois primeiros capítulos do livro, né? Deixa eu até pegar aqui a programação. Está aqui. Né? Hoje a gente vai falar sobre a capitalização da vida sem limites. Eu vou começar fazendo uma breve apresentação. Eu vou conciliar uma apresentação com questões ou problematizações a partir do texto. E depois eu vou passar a palavra para a Luana, para ela falar do segundo capítulo, que é o Império das Nuvens, vamos chamar assim, o Cloud Empire. Né? Bom, eu vou, antes de iniciar aqui a apresentação, né, fazer um comentário sobre também a apresentação do Nick Couldry, né? Eu cheguei a fazer um breve resumo e hoje eu compartilhei no grupo o link para a fala dele, que está disponível no YouTube. Eles tiraram as perguntas, mas a apresentação está toda disponível lá. E vou reforçar que esse evento, que é um evento organizado por um pessoal lá da Universidade de Estocolmo, esse evento vai continuar. Ele está previsto uma apresentação por semana, né? Durante várias semanas agora. Amanhã não, depois de amanhã, toda quinta-feira, vai ter a apresentação eu não sei como fala o nome dela, né? José van Dijk, né? Uma holandesa. Ela tem um nome que em português se escreve José van Dijk. Eu sempre achei que era um homem, depois eu vi que era uma mulher, eu não sei em holandês como é que é esse nome, José, né? Não sei nem como que pronuncia. Mas, enfim, ela vai fazer uma apresentação. Eu já conhecia vários textos dela, mas eu nunca vi uma apresentação. Eu vou acompanhar também. Depois eu faço um breve resumo, como eu fiz lá no grupo, que eu acho que é uma maneira da gente conversar também, reagir a essas falas, aquilo que a gente assiste. Ok, então vamos lá começar do capítulo 1, Capitalização da Vida Sem Limites. Né? Começa dizendo qual que é o foco do livro, e é dito que o foco é analisar as continuidades do velho e do novo colonialismo, ou seja, mais do que buscar as diferenças entre o velho e o novo colonialismo, que é claro que existem, e eles mesmos, os autores, reconhecem, o que interessa mais a eles é perceber e apontar para certas continuidades que eles veem como mais fundamentais, né, o que autoriza justamente a utilização desse termo. Né? A aposta que eles fazem é de que a noção de colonialismo de dados seria uma boa chave de leitura do nosso tempo. Né? Então, essa é a ideia, né? Que nos ajudaria a desenhar esse mapa, digamos assim, para compreender melhor, não só o que está se passando no mundo, mas compreender melhor o que está por debaixo, vamos dizer assim, né? Aquilo que são as questões mais fundamentais, né, que estão em jogo. Né? São 4 os conceitos chaves do colonialismo, que eles vão destacar logo no início desse capítulo. O primeiro, acho que essa apresentação ajuda a gente a discernir melhor os traços fundamentais. O primeiro é a apropriação de recursos. Né? Colonialismo envolve se apropriar de recursos. E recursos esses que são vistos como disponíveis, como está ali para pegar, o primeiro a pegar é dele. Né? Uma espécie de um reavivamento da ideia da terra nullius, né? Que é essa terra que não é de ninguém, digamos assim, terra de ninguém, né? Quem chegar ali e pegar é dele. Né? Que foi assim que a América foi vista pelos europeus, né? Quando aliás, o termo é muito sintomático disso, da sua descoberta, né? Ou seja, você descobre uma coisa que não é de ninguém, né? Convenhamos que o termo correto para o que aconteceu aqui é uma invasão e uma tomada, não uma descoberta e uma espécie de apropriação daquilo que não é de ninguém. Mas foi como tal que foi ideologicamente construído o discurso da colonização. Eu acho que um destaque que eu faria aqui, e que nesse sentido, dando continuidade ao trabalho da Zuboff, é o uso que eles fazem sistemático do termo extração de dados. Né? Eles não usam um termo que muitas vezes é usado, coleta de dados. Né? Isso tem um sentido. Coleta, né, remete justamente a uma espécie de... Você vai lá e coleta uma fruta de uma árvore, como se fosse uma coisa disponível, que não é de ninguém, você pega para você. E a extração não. Extração eu acho que é uma palavra mais correta, mais interessante, que dá justamente essa ideia de algo que é tomado. Né, extrair algo, né, você se apropria de algo. Né, enfim, não é uma relação de mera coleta de uma coisa que está ali jogada no chão.
O que muda com o novo colonialismo, né, continua, então, essa ideia de uma apropriação de recursos de uma maneira limitada, mas só tem que agora há uma nova matéria-prima a ser explorada, que é a vida humana ela mesma, né, e as relações sociais e tal. Bom, segundo traço é que as relações econômicas e sociais no interior do colonialismo são relações desiguais, extremamente desiguais. Isso era no colonialismo histórico e permanece no colonialismo de dados, né? No colonialismo histórico, isso atingiu, né, uma dimensão tal que, obviamente, a gente um sistema como sistema escravocrata, né? No colonialismo de dados atual, não que a gente haja o mesmo tipo de escravidão, mas a gente vai ter também relações extremamente desiguais. Bom, o outro traço, a distribuição desigual dos benefícios, né? Isso no colonialismo é claro, a metrópole fica com tudo, a colônia não fica com nada, e isso continua, né? Só que agora quem vai fazer essa função aí da metrópole vão ser as big techs, né? Essas grandes empresas dessa área da tecnologia, da informação e da comunicação. E o quarto traço do colonialismo é a disseminação ideológica, né? Tem sempre uma ideologia que acompanha o processo colonial. Na época, né, do colonialismo histórico, era a ideologia do povo superior, né, europeu, e do povo inferior, né, o indígena, o negro, etc. Era a ideologia da civilização, né, ou seja, nós, europeus, somos os portadores, né, da civilização, a nação, né, o povo civilizado, vamos levar a civilização para outros povos, etc. Era quase um altruísmo, né, era visto como uma coisa quase um projeto humanitário, digamos assim. Enfim, então essa era a ideologia colonial. Hoje a gente vai ter também sempre um acompanhamento ideológico, só que agora são outras as construções, né? Como a gente vai ver depois, ideologia da conexão, da datificação, né? Da personalização, etc. Bem, então esses são os traços. O insight do Marx, que é destacado pelos autores nesse primeiro capítulo, que vai ser bastante discutido, a gente vai poder entrar em mais detalhe na sequência, é de que o capitalismo ele se apropria da vida humana, né, esse é o traço central dele, tendo em vista a maximização de lucro, e que isso continua. Né? Então, o objetivo do livro, em grande medida, é defender a necessidade de impor limites a esse processo, que seria, em princípio, um processo ilimitado, né? Ou seja, um processo que não vê, em princípio, limites. Só que, aqui eu acho que tem uma questão que eu gostaria de colocar para o grupo, que é a seguinte: será que é esse mesmo o objetivo a ser perseguido? Né? Porque quando se fala em impor limites ao capitalismo, a impressão que dá é que a gente vai, então, manter o sistema capitalista de produção e as formas capitalistas de relação social e vai simplesmente domesticar o capitalismo, vamos dizer assim. Vamos tentar impedir que ele assuma uma deriva mais destrutiva, né? Ainda mais desigual, né? Que produza ainda mais desigualdade, e vamos, de alguma maneira, manter ele dentro de certos limites, né? Vamos tentar controlar seus excessos e domesticá-los. Será que é esse o objetivo que a gente deve perseguir, né? Ou seja, domesticar o capitalismo? Ou será que a gente deve perseguir um outro tipo de objetivo mais radical, que seria pensar sociabilidades alternativas e, num certo sentido, apostar numa reação mais positiva ao capitalismo, não apenas reagir aos seus excessos, mas propor uma ordem radicalmente nova, uma revolução, né, nesse sentido da ordem capitalista. Como é que vocês veem? Assim, a maneira que eu li, né, essa passagem do texto, quando eles falam dessa necessidade de pensar em certos limites, né, estabelecer certos limites ao capitalismo, eu vejo isso como uma tendência a apostar na domesticação do capitalismo, né? Enfim, então, num certo sentido, é uma aposta reformista, vamos dizer assim, ficar reformando o capitalismo para manter ele funcionando sem que situações consideradas muito, enfim, excessivamente ruins se produzam. Né? Só, enfim, eu vi que mais pessoas entraram na sala, né? Eu vou só reforçar algumas sugestões, assim, pedidos para o funcionamento do grupo. Quem puder ligar a câmera, eu vi que vários já deixaram, quem puder, eu vou pedir para fazer esse favor, para facilitar a nossa interação. E outro pedido que eu queria fazer quem quiser se manifestar, etc.,
coloca ali eu estou com o chat aqui aberto, então basta se posicionar no chat, assim, quero falar, né, etc., que aí eu interrompo assim a minha fala e passo a palavra para vocês, né? Então, acho que a primeira pergunta, depois a gente vai poder voltar a discutir isso, é sobre essa relação, como que vai ser a nossa relação com o capitalismo, né? A gente vai assumir uma postura de mantê-lo e tentar simplesmente reformar? Será que isso seria uma postura, então, imediata, né? Como se há uma urgência de, pelo menos, tentar impor certos freios, como se fosse assim, a ideia de um projeto revolucionário fica para amanhã, né? Hoje vão tentar, pelo menos, não matar as pessoas de fome, né? Etc., né? Pelo menos para que elas sobrevivam até amanhã e tal, né? Enfim, parece que a gente pode também lidar com essa posição nesses termos. Bem, o ponto seguinte, então, Laís, pode falar então, Laís. Marco, quando você fez essa pergunta, eu também fiquei me questionando isso, e eu correlacionei essa questão, esse questionamento sobre é possível domesticar o capitalismo, é desejável domesticar, humanizar, sei lá, o capitalismo e torná-lo aí mais passível de gestão, ou se a gente quer ordens alternativas, né? E aí eu fiquei me perguntando em que medida essa adoção de uma perspectiva de melhorar as coisas por dentro, né? Ela também não é derivada aí de uma concepção de inevitabilidade do que a gente está vivendo, no sentido de que essas relações, até pelo que depois vai sendo dito, né, desenvolvido no texto, que todos os processos se tornam datificados, sei lá se existe essa palavra portuguesada, né, ou se seria apropriada, mas se todos os processos são convertidos em dados, e isso é visto de forma tão natural, isso é incorporado por nós de forma tão natural, em que medida a gente também não acha que é um processo inevitável? Um processo que necessariamente a gente vai reger a nossa vida dessa forma mesmo, e que não tem outra possibilidade. Então, isso até contribuiria, né, para aquela visão de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Não, eu concordo. Inclusive, a gente vai ter uma oportunidade na frente de falar um pouco sobre uma das ideologias, né, construídas no colonialismo de dados é justamente essa, da fatalidade, da inevitabilidade das transformações, como se fosse da nova ordem natural das coisas, né, e não há nada que se possa fazer. E essa é uma ideologia muito arraigada na maneira de pensar o capitalismo, né, como se quem aventa a possibilidade de formas outras de produção e de socialização, tivesse negando aquilo que simplesmente se impõe como ordem das coisas, né? Aquilo que é inevitável, inescapável. Né? Você fala que eu sou a cara dele, você irmão gêmeo numa. Oi, pois não? Eu só queria contribuir dizendo, na verdade, não é nem alçando um comentário muito elaborado, é só dizendo que essas discussões elas se afloraram de maneira muito persistente e presente. Doutorado em filosofia. Bom, quem que é que estava falando, gente? Acho que eu perdi aqui. Era o Felipe, não? Ah, tá. Era o Felipe? Sou eu que estou falando agora, mas tinha gente falando junto comigo, aí eu acho que você me mutou, talvez. É porque eu comecei a mutar algumas pessoas, eu mutei errado. Bom, voltando agora. Voltando. É só aí, na verdade, não é nem alçar um comentário muito elaborado, é só a partir do que você e a Laís falaram, que esse debate dentro da filosofia ele se aflorou bastante com a questão da pandemia, sobre que rumos ia tomar o capitalismo, né? Aí tem os filósofos, de maneira geral, eles viram de maneira muito péssima, né, os eventos da pandemia. Começou com a história toda do Agamben, enfim, a discussão dele sobre os regimes de vigilância, o poder soberano e tudo mais. Eu me lembrei muito quando você falou da questão da revolução, se há de se domesticar ou não tentar impelir o capitalismo para uma outra tomada, quando eu lembro de dois autores, né, o Slavoj Žižek, que pensa que a pandemia pode oferecer uma nova forma de revolução, porque é um marxista, né, e o Byung-Chul Han, que ele já aceita que, na verdade, o capitalismo vai tomar uma nova forma agora. Essa nova forma, após a pandemia, é a questão.
Por exemplo, seguindo o exemplo da China, a China em alguns períodos que eu não acompanhei isso corretamente, o Han fala, em um dos textos dele lá da Sopa de Wuhan, ele fala o seguinte: bom, a China, um país com mais de 200 milhões de câmeras, conseguiu utilizar essa vigilância para o controle do vírus. Entretanto, isso se dá a diversos aspectos da própria cultura chinesa, dentre elas a ética confuciana do chinês. Ele fala isso lá no texto. Inclusive, ele dá um diagnóstico, ele diz assim, olha, logo mais, a gente, ao invés de se consultar ou de consultar, fazer certos serviços de consultorias com profissionais capacitados, a gente vai, na verdade, contratar o profissional do Big Data, né, para muitas coisas. Então, ele fala assim, o problema é, quando o Ocidente passar pela pandemia, o que o Ocidente vai fazer com o exemplo chinês? Porque até então, né, essa disputa entre China e Estados Unidos, ela é muito, né, arredia, né, para ambos os lados. Agora, o que vai ser feito com o exemplo chinês? Ele pensou assim, será que o mundo ocidental vai olhar para a China e vai dizer, bom, vamos utilizar isso de vez agora, escancaradamente, porque deu certo? Aí eu lembrei dessa discussão que a gente está fazendo agora, né? Só um complemento, tem um ponto nesse capítulo até que eu vou comentar aqui, que eu acho muito interessante, que aliás, não sei se é nesse ou no próximo, mas sobre como interpretar o que a China representa hoje, né? E o que eu achei extremamente interessante? Eles relativizam um pouco essa tendência que a gente tem de simplesmente associar a China a um regime autoritário, totalitário, como se fosse um modelo diferente daquilo que os Estados Unidos representa hoje também, como se fosse simplesmente uma outra coisa. Em geral, a China tende a ser vista como se fosse uma coisa meio anacrônica, como se fosse um totalitarismo ainda anacrônico, né? A da lógica da censura, da propaganda de Estado, etc., etc., e como se o mundo novo é o Vale do Silício, são aquelas big techs norte-americanas. E o texto relativiza isso, e diz uma coisa muito interessante, olha, é claro que há autoritarismo na China, mas é claro que há vigilância estatal na China, mas primeiro, não é só na China, né? Aliás, se tem uma coisa que o caso do Snowden mostrou para a gente, é como que vigilância estatal faz parte da lógica norte-americana também, né? De controle das redes, etc. Bom, ainda que haja diferenças, né, entre os modelos adotados ali, todos praticam vigilância para fins estatais, corporativos, etc. Então, num certo sentido, esse colonialismo de dados, né, se tem dois grandes players, né, são justamente a China e os Estados Unidos. A China não é um outro em relação a isso. E mais, né, a China, num certo sentido, até pela escala que ela tem, né, pelo poder econômico que ela representa hoje, né, ela aponta muito mais para uma vanguarda no que diz respeito a essa nova economia que está se constituindo do que um retrocesso no sentido de olhar para trás. A China, hoje, me parece muito mais apontar para uma tendência mundial, digamos assim, do que o próprio Vale do Silício tende a se aproximar nos próximos anos, do que apontar para um passado totalitário, né, de um regime do século XX ou algo do gênero, né? Então, se a gente vai estudar aqui colonialismo de dados, a China me parece exemplificar muito mais uma tendência, né, digamos assim, que aponta para aquilo que pode se tornar geral, do que simplesmente um modelo ultrapassado que está sendo superado e algo do gênero, né? Então, acho que a gente, quando chegar ali, a gente pode discutir mais, mas eu vejo essa é uma maneira interessante de ler o que a China representa hoje no mundo, né? E sem embarcar simplesmente naquela visão muito ocidentalizada de achar que a China é o autoritário, como se os Estados Unidos fosse a terra da liberdade, né, e o liberal, etc., né? Bom, agora, o próximo ponto, então, né, essa é uma questão que a gente vai se haver várias vezes, né, essa questão do capitalismo e a relação desse livro com o capitalismo. Eu vou partir para o ponto, as dimensões do colonialismo de dados. Tem uma questão que começa nesse capítulo que eu queria colocar para vocês, que é a seguinte, né, que ele diz que há uma diferença entre o colonialismo histórico, que se valeria diretamente da força física, etc., de uma violência mais explícita, enquanto o colonialismo de dados ele se vale de outros tipos de força, né, que não a violência direta, né? E aí eu pergunto, será mesmo? Né? Será que essa é uma boa maneira de diferenciar os dois tipos de colonialismo, né, o histórico e o de dados? Bom, num certo sentido, eu tendo a concordar que há
um uso, né, a maneira como a força, vamos considerar o uso da violência, vai aparecer, ela vai ser mobilizada diferentemente. Uma coisa é aquele uso por meio de um poder soberano, como era a metrópole, né, que chegava num estado, matava, né, praticava todo tipo de genocídio, etc., diretamente. Outra coisa é você criar uma espécie de estrutura de precarização geral da vida, né, uma espécie de deixar morrer, digamos assim, uma estrutura de precarização geral da vida e uma estrutura de segregação com forte aparato policial, militarização de várias áreas no mundo, e que praticamente realiza um genocídio nas periferias, sobretudo das populações negras, isso pensando no caso do Brasil, mas em outros países do mundo, você vai ter sempre uma massa populacional muito grande que vai ser colocada no lugar desse outro indesejado, né, desse rejeitado, desse que não tem lugar nesse novo mundo que está sendo construído, que é claramente um mundo para poucos, né? Então, num certo sentido, eu não vejo o colonialismo de dados como um projeto, vamos dizer assim, de político, né, social, econômico, inclusivo. É claro que não. Ele é um projeto que produz grande exclusão, né? Não só a exclusão por meio da morte, mas uma grande exclusão também em termos de precarização da vida, né? O que são essas pessoas incluídas nessa economia que está se construindo no mundo hoje por meio da uberização, por exemplo? Que tipo de inclusão é essa? Não é? Enfim, a gente vai falar sobre isso no próximo capítulo, né? Desses subtrabalhos, né? Enfim, então me parece que o projeto continua sendo extremamente violento, né? Só que talvez de uma forma mais insidiosa, né? Ou seja, de uma forma menos visível, assim, menos perceptível. Mas eu não vejo como se houvesse uma diferença em termos de um era violento, o outro não. Não, os dois são violentos. Agora, a maneira como a violência vai ser mobilizada, vamos dizer assim, isso sim eu concordo que há uma diferença importante. Bom, é claro que a violência, por exemplo, envolvida na escravidão é um tipo de violência absolutamente explícita, mas eu não vejo como ausente, né, por exemplo, na uberização do trabalho. Mas eu não estou querendo dizer que é o mesmo tipo de violência, obviamente. Bom, então tá. Então esse é um ponto, essa questão da violência, que esse é um tema muito recorrente, dizer que a violência meio que saiu de cena, né, na nova lógica. O outro tema que aparece aqui nesse capítulo é sobre as smart cities, os sensores, né, espalhados, que isso tem um ponto que eu acho importante, que é isso muda a relação da humanidade com o seu ambiente. Isso traz novos riscos. Eu acho que essa está na página 8. Isso ajuda a gente a olhar para algo mais fundamental que está em jogo ali, né? Ou seja, não é simplesmente os objetos ficam chamados, né, os smart, né, devices, né, esses aparatos, esses aparelhos inteligentes que povoam nossa vida, do aspirador de pó, passando por, sei lá, pela televisão, por tudo que a gente usa. Isso traz uma dimensão mais profunda, que é um novo tipo de ambiente no qual estamos inseridos, no qual vivemos, que cada vez mais conforma o nosso mundo, e é um ambiente que é composto por estruturas que são não só vigilantes, não só monitoram nossa vida, levantam dados sobre nós, como elas agem conformando os espaços nos quais vivemos e de uma maneira, digamos assim, heteronormativa, ou seja, por padrões que são ditados por interesses de grandes corporações para encaminhar certos produtos, né, etc. Então, não é um ambiente como, sei lá, a casa, né, ou a cidade do século XX. Não, é uma outra, a gente tem que repensar a ideia do que é, por exemplo, o espaço, né, o espaço no qual vivemos. Né, um espaço que é constituído, customizado, né, personalizado, é um outro tipo de espaço. Né? Enfim, então, aqui uma questão fundamental, e esse é o grande risco, né, que é para ser discutido, é a perda do espaço da autonomia, né, o comprometimento dessa nossa possibilidade de devir, né, de vir a ser alguma coisa, né, como se toda ação humana passasse a ser dirigida, direcionada, né, de alguma maneira nós fôssemos levados a fazer uma coisa ou outra. E isso, obviamente, coloca um risco muito grande para a ideia de uma certa espontaneidade na ação humana, né, uma certa ação deliberada pelo próprio sujeito, né, no qual ele teria autonomia. Tudo isso fica
gravemente comprometido nesse mundo no qual os ambientes são todos construídos personalizadamente para nós. E a questão da aceitação da vigilância, que é um outro tema que aparece aqui na página 10, que é um tema que me interessa particularmente, né, essa ideia de que a vigilância, mais do que uma espécie de... A gente tem que pensar a vigilância hoje, né? Eu gosto muito do trabalho do David Lyon, por isso que eu estou querendo ir lá, ficar um tempo no Canadá, no centro que ele coordena, que é o Centro de Estudos sobre Vigilância. O livro dele, Cultura da Vigilância, ele argumenta justamente sobre isso. Ele fala, olha, a gente não vive simplesmente numa sociedade da vigilância, no qual há aparatos institucionais, privados, né, corporativos, que nos vigiam. Não, a vigilância deixou de ser uma coisa centralizada na mão de alguns e nós sempre na posição, né, os usuários sempre na posição passiva daqueles que são vigiados, daqueles que são o objeto da vigilância. Não é mais disso que se trata. Nós vivemos hoje o que ele chama de uma cultura da vigilância. E nessa cultura nós somos, inclusive, partícipes dessa vigilância. Nós temos um papel ativo, nós somos vigiados, sim, mas nós vigiamos também. A nossa própria relação social em redes sociais é uma relação dupla, né, de ser vigiado e vigiar incessantemente uns aos outros. É uma cultura que torna a vigilância uma espécie de traço, né, do nosso comportamento uns em relação aos outros. E isso vai tornando a vigilância uma coisa meio banalizada. A gente passa a aceitar a vigilância, né, como sendo, inclusive, a porta de entrada para ter acesso a todo tipo de serviço, a todo tipo de grupo no qual a gente quer se inserir, etc. Parece que o tempo inteiro a gente é instado não só a ser vigiado, como a vigiar e a naturalizar essa prática. Né? Essa é a cultura que está se construindo. Né? Você queria falar alguma coisa, Felipe? Inclusive é pautado também nessa ideia de cultura da vigilância do David Lyon. A professora Fernanda Bruno, do PPG-Com da FRJ, trabalha com a mesma noção também, uma das teses dela desde 2010, eu acho, de vigilância participativa. A ideia de vigiar, aceitar ser vigiado e vigiar os outros também. É isso mesmo. Eu gosto muito do trabalho da Fernanda Bruno. Inclusive, foi ela que me apresentou o David Lyon, por isso que ela que me mandou uma carta lá para o David Lyon para ele me aceitar lá, inclusive. Então, acho o trabalho dela fundamental. Que ela trouxe, né, esse debate aqui para o Brasil já tem alguns anos, na verdade. Né? Bem, então, acho essa uma questão importante. Só para complementar esse tema da aceitação da vigilância, no grupo, lá no nosso grupo do WhatsApp, circulou esses dias um texto do Harari, né, aquele Yuval Harari, e nesse texto ele falava que... Não lembro quem que compartilhou esse texto, mas basicamente era um texto que falava do desafio político, né, que hoje nos é imposto, que é mais do que um desafio em termos de engenharia, digamos assim, de redesenho dos artefatos, mas é um desafio de encontrar um certo equilíbrio entre a vigilância que a gente deve considerar como útil, como devida, e aquela que seria indevida, excessiva, que nos leva a uma espécie de um pesadelo meio distópico, né, do Big Brother e tal. E ele aponta para 3 questões assim, que devem ser consideradas. Eu acho que é um bom começo de conversa. Primeiro ponto, né, que é o uso dos dados deve se fazer sempre para ajudar pessoas, né, mas nunca para manipular, controlar ou prejudicar quem quer que seja. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Porque eu acho que tem uma certa ingenuidade nesse ponto, porque a gente nunca sabe exatamente os usos que os dados vão permitir. Né? Aquilo que a gente pode, no primeiro momento, usar para uma finalidade muito nobre, pode amanhã ser usado para uma finalidade extremamente nociva, né? O mesmo dado. Mas, bom, vamos considerar isso como um elemento para a gente começar a conversa. De fato, a gente precisa de dados para fazer as coisas que ajudam pessoas, não que prejudicam. Segundo ponto, que a vigilância ela deve acontecer nos 2 caminhos, né? Ou seja, tanto a gente deve, né, em outras palavras, vigiar o vigia, né? Aquela famosa máxima, né? Quem vigia os vigilantes. Isso é fundamental. Né? Eu acho que é preciso lembrar o projeto do Wikileaks, né? O projeto do Assange, né? Que era basicamente isso. O uso de criptografia reversa, ou seja, usar os mesmos mecanismos que hoje são utilizados para tornar as grandes corporações e estados opacos, né, ou seja, para que não sejam transparentes para a população, para os usuários, etc., usar esses mecanismos só que em defesa dos usuários. Né, e agora
de maneira inversa, ou seja, a gente utiliza os mesmos mecanismos de criptografia para poder tornar transparente, né, revelar para o mundo todo malfeitos, né, abusos, né, de poder, etc. Enfim, então, não é à toa que ele foi tão perseguido, né, porque era um projeto disruptivo, de certa maneira, né, porque ele invertia a lógica da visibilidade. Ao invés do usuário, nós sermos totalmente transparentes, todos os dados são capturados, né, extraídos, etc. Enquanto os algoritmos, né, as corporações e os estados agem na sombra, né, são completamente opacos, esse projeto ele invertia, né, ele tentava, né, ele pressionava para uma inversão, para jogar a luz lá para cima, né, digamos assim, para iluminar o que está ali na sombra. E acho que essa ideia de uma vigilância em duplo sentido é fundamental. Vocês querem vigiar os usuários, então vocês vão ter que ser vigiados. Simples assim. Vocês não podem usar os dados de uma maneira opaca. Né? Então, nesse jogo, né, não dá para ter essa assimetria, né, no jogo de visibilidade. Não dá para vocês ficarem no escuro e só a gente ficar na luz completamente transparente. Né? A gente tem que tornar transparente também o que está sendo feito com esses dados, como eles estão sendo utilizados e tal. E a terceira regrinha que ele coloca, que eu acho também interessante, é evitar uma centralização, um monopólio de dados. Né? Isso também é fundamental, porque o que a gente tem hoje é pequenos, grandes grupos que monopolizam, né, uma grande quantidade de dados e tal. Né? Então, a gente teria que criar mecanismos para evitar essa concentração de poder. Né? E aí, concentração de poder, por mais nobre que pareça, né, aquele que concentra o poder, ela mesma é um problema. É poder demais na mão de um só, é em si mesmo algo a ser evitado, né? algo problemático. Bom, então essas são essas questões sobre esse capítulo. Depois vem a parte colonizando as relações sociais. Eu vou tentar passar mais rápido, senão eu não vou dar tempo para a Luana falar aqui hoje. Enfim, então, nessa parte do colonizando relações sociais, ele vai falar da apropriação do trabalho, a mudança, né, da lógica da apropriação do trabalho para a apropriação das redes de relações sociais. Então, seriam as relações sociais, que cada vez mais dataficadas, aqui eu não sei como traduzir isso, talvez o termo melhor seja dataficado, eu costumava usar datificado, né? Mas o termo em inglês está datafication, né? Enfim, não sei como que a gente faz a opção por isso. Mas, enfim, todas as relações seriam dataficadas, mais especialmente as relações de trabalho, como a gente vai ver, inclusive, na frente. E depois, no ponto novas corporações coloniais, o texto vai tratar desses novos monopólios, vai oferecer vários dados para a gente entender esse processo de concentração de riqueza, de poder na mão de poucos e grandes grupos, né, uma grande concentração. Depois, o texto no tópico novas ideologias coloniais vai falar, que eu acho um ponto muito importante, muito interessante, dessas novas construções ideológicas que acompanham o colonialismo de dados, e aí vem a ideologia da conexão, né? E aí, por exemplo, quando o cara do Facebook diz, né, que we connect people, né? Nós conectamos pessoas, né? É de se perguntar, mas que tipo de conexão é essa? Será que estão aproximando as pessoas? Essa é uma boa pergunta, aliás. Vocês acham que redes sociais aproximam pessoas? Eu tenho dúvidas bastante sérias em relação a isso, né? Mas, bom, se aproximam no sentido muito específico, percebeu? Mas afastam em vários outros sentidos, né? Então, essa é uma ideologia, essa da conexão. Eu escrevi até um texto que saiu publicado, aliás, vai sair publicado agora esse mês, um capítulo de livro, que o título é esse, né? Conectados, mas separados. Né? Eu acho que a minha ideia era justamente explorar essa lógica, né, que é de funcionamento, né, das redes sociais que produzem esse tipo específico de separação, de afastamento. Então, certamente não é um espaço concebido para ser uma grande esfera pública, um lugar da pluralidade, do diálogo aberto. Todo mundo sabe que a marca desse espaço é a cultura do cancelamento, né, os discursos de ódio, né, as bolhas digitais, etc. Bem, então essa é a primeira ideologia, a da conexão. A segunda, né, a ideologia da dataficação. Né, então, também, mais uma vez, né, de que é bom transformar tudo em dado, como se fosse tornar tudo mais eficiente, mais ágil, mais seguro, etc. A gente vai ver que um dos pontos aqui da frente é esse: dataficar não aumenta a segurança, pelo contrário, né, traz uma série de novas inseguranças. E a terceira ideologia que eles vão argumentar aqui é a ideologia da personalização, ou da customização. Essa é a ideologia que nos leva, por exemplo, à aceitação da vigilância. Né? O tempo inteiro a gente é instado a fazer isso. Né? Eu tenho que disponibilizar todos os meus dados,
deixar os aplicativos terem acesso a tudo, porque senão eles não vão me localizar. Então, a Waze não vai poder me dizer o caminho que eu tenho que seguir, porque para ele poder fazer isso, ele vai ter que me localizar o tempo inteiro, né? Os outros serviços o tempo inteiro fazem isso, né? Ou seja, eu tenho que disponibilizar dados para receber um serviço personalizado, um serviço que supostamente vai atender aquilo que eu preciso e tal. E tudo isso junto, né, essas ideologias juntas conformam o que os autores vão chamar de dataísmo, que é um discurso que apela para essa ideia que foi dita aqui, inclusive, do fatalismo, da inevitabilidade, né? Não há o que se fazer. Por junto disso, o mito também, que é o mito da comunidade global, como se a internet fosse uma comunidade global. É tudo menos uma comunidade, é tudo menos um espaço do comum, é tudo menos um lugar de partilha, né? Um lugar no qual a gente vai viver juntos, né? É tudo menos isso, né? Então, se tem uma palavra que eu acho que é o oposto do que as redes sociais representam, é a palavra comunidade, né? E, no entanto, a gente chama isso de uma comunidade. A comunidade do Facebook, né? É tudo menos uma comunidade. Bem, então todos são mitos, né? São construções ideológicas, né? Ideológica no sentido forte do termo, é uma verdadeira inversão da realidade, né? Uma ocultação e uma inversão do real. Bom, e o próximo ponto do texto, né? O novo casamento entre colonialismo e capitalismo. Aqui eles vão argumentar, né, que esse colonialismo de dados é um projeto que tem uma ambição global, não inclui apenas o Ocidente, a gente não deve ver isso mais como um projeto ocidental, como era o colonialismo histórico, não é? Mas agora é um projeto que inclui a China, sobretudo, mas é um projeto que tem uma dimensão global, que extrapola o Ocidente. Outro ponto, né, dados e a ordem social capitalista emergente. Eles vão argumentar que o colonialismo de dados, ele se insere num processo geral do capitalismo, que é qual o processo? Maximizar o controle sobre os recursos, né, visando, obviamente, sempre um mais lucro, né? A posição que os autores vão assumir é uma posição claramente continuista, ou seja, o que a gente está vendo hoje é uma continuação da história do capitalismo, nos seus traços mais fundamentais. E, inclusive, o que a gente vê hoje é uma certa indistinção entre as sociedades democráticas ditas, né, democrático-liberais, como os Estados Unidos, a União Europeia, e as sociedades ditas autoritárias, a China. Ou seja, nesse ponto eu acho que é um argumento interessante no livro. Nos dois casos, eles compartilham a mesma ordem econômica e social emergente, né? Eu acho isso fundamental, a gente parar de querer entender o mundo contemporâneo simplesmente contrapondo China e Estados Unidos como se fossem modelos completamente diferentes de construção social. O argumento dele central é de que os dois, apesar das suas diferenças óbvias, representam uma mesma ordem social e econômica emergente, né? Que ordem é essa? Né, na sequência do texto, né? Uma nova ordem social capitalista em todos os lugares. Né? Bom, qual que é o argumento? De que as novas tecnologias da informação e da comunicação apontam para uma nova forma de poder e que é uma falácia acreditar que mais conexão geraria mais segurança. A gente viu isso, ou seja, na verdade traz mais insegurança e tal. E o papel das plataformas na estabilização do capitalismo, que é o ponto seguinte, já estou na página 25, tinha uma pergunta que eu queria fazer sobre esse ponto, deixa eu ver aqui. O capítulo, né, sobre esse item, né, na página 25, começa dizendo isso, né, como que poderia, né, o capitalismo conviver com essa nova ordem social emergente, né, que tipo de convivência é essa? E eu faço uma pergunta, né, será que a nova ordem social é realmente compatível com o capitalismo? Será que essa tese do livro, né, de que há um continuismo, né, ou seja, uma nova fase do capitalismo, mas mantendo seus traços fundamentais, será que isso é sustentável? E eu lembro do argumento da Zuboff, no livro dela, de que há uma relação meio ambígua, na verdade, disso que está se produzindo a era, né, do capitalismo de vigilância. Ela é ambígua porque ela tensiona o capitalismo e chega a comprometer as próprias bases do capitalismo. A ideia, por exemplo, de liberdade de ação, né, enfim, então tem uma certa autonomia, né? Há um grau, né, digamos, de transformação que está se produzindo que talvez nem o capitalismo seja compatível
com isso, com esse mundo totalmente dataficado, com esse mundo totalmente controlado por esses mecanismos, enfim, esse mundo totalmente que produz ambientes completamente personalizados e que direcionam nossas ações sistematicamente. Talvez esse nem seja exatamente, digamos assim, uma espécie de realização do capitalismo. Isso parece talvez ser uma negação de certos aspectos do que é uma sociedade capitalista. Enfim, eu acho essa uma questão aberta. É como se a radicalidade da transformação fosse tanta, isso nem pode mais ser visto como uma mera continuação do projeto capitalista. Eu não tenho uma posição formada sobre isso, mas assim, eu não vejo simplesmente como um avanço do capitalismo, eu vejo como um avanço em certo sentido, mas em outro sentido como um tensionamento e uma verdadeira destruição das próprias bases do capitalismo, né? Bem, e outra pergunta que isso é sobre as relações, esse tema, né, o título Data Relations, né, o Data Relations. Esse termo eu fiquei pensando como traduzir isso, né, porque a tradução mais imediata seria relações de dados. Mas eu acho que não é a melhor tradução, porque os autores eles deixam claro que o que eles estão querendo discernir é uma nova forma social, né, uma forma social emergente. Então, mais do que uma mera relação entre dados, o que eles querem analisar é um tipo de relação humana que é tornada possível por meio da apropriação dos dados. Então, mais do que relações de dados, o que está em jogo são relações dataficadas, perceba? Ou seja, relações humanas que foram reduzidas a dados, né? Então, eu vou traduzir data relations por relações dataficadas, né? Eu estou achando que é uma tradução mais apropriada, assim, não sei se vocês concordam, assim. Relações baseadas em dados, seria isso, né? Ou dataficadas, nesse sentido, né? Que foram transformadas em dados. O ponto central é esse, né? Dados não são algo natural, esse é um ponto central que eles levantam, mas sim recursos construídos socialmente, né? Então, esse é outro ponto que ajuda a gente a entender que não se trata de uma coleta de algo que brota naturalmente. Dados não brotam naturalmente, isso é importante ser dito, né? Dados precisam precisa de toda uma infraestrutura para que eles sejam extraídos, né? Então, eles são produzidos socialmente, né? Esse é um ponto que eu acho fundamental, até para a gente desconstruir a ideia da inevitabilidade, né? Não é inevitável isso, né? Não é da ordem natural imediata das coisas. Bem, vou passar para o Igor, né, que se manifestar. Oi, só voltando na pergunta do tema anterior ainda, se o colonialismo de dados seria realmente uma continuidade do capitalismo ou não. Eu acredito que para a gente responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma outra pergunta anterior, que muitas vezes não é feita, que muitas vezes a gente já toma como pressuposto que a gente sabe, que é a pergunta sobre o que é o capitalismo. E aí, eu estou com os autores do livro nessa, eu acredito que seja uma continuidade do capitalismo, sim, porque eu definiria o capitalismo pela transformação de tudo em valor e pela busca da maximização dos lucros, né, depois que tudo foi transformado em valor. E para mim, esse discurso da liberdade, do individualismo, da autonomia, seria só uma capa que o capitalismo usaria ali para se vender, e essa parte ele consegue se reinventar no futuro, consegue utilizar de novas capas da conectividade, toda essa ideologia do dataísmo que foi dita anteriormente. Mas, enfim, essa é a minha opinião, mas, de qualquer maneira, o importante é a gente definir o que é o capitalismo, que aí a gente consegue responder essa pergunta. Ok, a gente vai ter, Igor, eu vou tentar te dar uma resposta melhor para isso no próximo ponto, quando ele vai dialogar com Marx, que eu acho que dá para a gente entender melhor essa ideia de uma continuidade do capitalismo. Mas, enfim, sobre o tópico relações dataficadas, os traços principais, o primeiro traço principal é entender que essas relações sociais estão sendo constituídas, elas são fakes, né? Não é uma verdadeira relação social, né, como eles dizem aqui, né, something like a social form, né? Algo que é tipo uma forma de relação social, mas não é bem disso, né, que se trata. Não são
também relações contratuais, aquelas que sustentam a extração, e aí eu lembro do Zuboff, né, falando que é um descontrato, é um falso contrato, não há consentimento aqui, e a gente está, na verdade, no interior de uma lógica de uma espiral de relações dataficadas, que não são baseadas em consentimento algum, é uma lógica da dependência, né, ou seja, é um reino da pura necessidade, a extração de dados, ela se impõe nas nossas vidas, e passa a fazer parte de uma espécie de ordem natural das coisas. A gente não tem como trabalhar, por exemplo, eu não tenho hoje como trabalhar, a não ser por meio dessas plataformas, por exemplo. Não tem como fazer uma série de coisas, socializar, etc. Não sei por meio dessas plataformas. Numa situação como a que a gente está agora, pandêmica, mais ainda, mas nem precisava da pandemia para eu depender dessas ferramentas todas. Né? E cada vez mais. Né? Enfim, então, tudo isso é da ordem da imposição, não é uma escolha consentida de ninguém. Outro ponto, né, atualizando Marx para a era do Big Data, esse é respondendo agora o Igor, né? Primeiro, acho que essa é uma tese central dos autores, que eles apresentam na página 30, que é a ideia de que a gente precisa ir para além do trabalho, né? Ou seja, se dá conta de que há uma mudança mais radical em curso, que não é simplesmente uma mudança do trabalho, ou seja, que passa a ser um trabalho agora mediado por plataformas digitais e tal. Isso é uma mudança também que está acontecendo, a gente precisa analisar, mas tem algo ainda mais profundo em jogo, e esse algo envolve uma expansão de todo o processo de produção capitalista. Né? E essa expansão, ela é entendida da seguinte maneira, né? Eu acho esse argumento muito interessante, de atualizar o Marx, mas da seguinte maneira: o ponto fundamental da forma social capitalista não seria exatamente as relações de trabalho, né, como normalmente muita gente lê Marx, mas sim a comodificação, né, a mercantilização que subjaz essas relações. Ou seja, o ponto central foi transformar trabalho em mercadoria. Né? Esse seria o cerne. Né? Então, no capitalismo industrial, o trabalho teria adquirido essa dimensão abstrata, né, se torna mercadoria. Enquanto que agora, no colonialismo de dados, é como se os processos vitais da vida, ela mesma, as relações sociais, fossem abstraídas via dataficação e se tornassem, então, mercadorias. Né? Então, o cerne do capitalismo é essa transformação em mercadoria, basicamente isso, o que pressupõe, o que exige uma abstração. Né? Você abstrai a vida para que ela vire mercadoria, você abstrai o trabalho para que ele vire mercadoria. Essa seria a interpretação de Marx que atualizaria ele, ou seja, deslocar o foco do trabalho, da relação de trabalho, como se fosse definidora do capitalismo, para focalizar na transformação em mercadoria, né? Ou seja, transformar tudo em algo que possa produzir lucro. Né? É a lógica de expansão do capital. Bom, então acho que isso, respondendo ao Igor, essa interpretação permitiria manter a ideia de uma continuidade do capitalismo, percebe? Que a gente é como se apontasse para uma coisa mais fundamental. E, obviamente, essa mudança radical traz riscos também radicais. Se o risco do capitalismo industrial dizia respeito à natureza, né, o problema é um risco para o meio ambiente, etc., a gente vive ainda, é claro, esse risco, aliás, mais do que nunca. Mas, para além disso, o colonialismo de dados ele traz um outro risco para a própria natureza humana, para a nossa própria condição de agentes autônomos. E, nesse ponto, o texto deles reforça um argumento central no livro da Zuboff, que é justamente esse, de que o novo risco é a perda da liberdade e o comprometimento da natureza humana. Bom, o argumento, no final desse capítulo, nosso argumento no interior do debate sobre dados e capitalismo, o que eles vão dizer? Na página 32 e página 33, vão argumentar que não há uma mudança radical no capitalismo, essa é a tese que a gente já destacou aqui antes, de que, de certa maneira, é um processo, então, de continuidade. Eles vão, inclusive, criticar a opção de vários trabalhos por reforçar uma nova lógica capitalista. Para eles é o mesmo capitalismo, o velho capitalismo que está só vestindo uma roupinha nova, mas está lá, o mesmo capitalismo de sempre, digamos assim, e por isso eles evitam usar algum termo, assim como de capitalismo digital, capitalismo informacional, capitalismo de vigilância. Para eles, esses termos, é como se distraíssem a nossa atenção do fundamental, que é o capitalismo que está ali. Né? Então, por que não chamar isso simplesmente de capitalismo? Não é?
Tem o capitalismo de plataforma, enfim, tem vários termos, né? Tem uma passagem específica que eles discutem o termo surveillance, né, capitalism, né, da Zuboff, e eles fazem uma crítica, né? E a crítica deles é de que, é claro que há vigilância, mas a vigilância sempre existiu no capitalismo, né? Então eles não consideram esse um termo adequado, né, que captura, digamos assim, uma mudança significativa que merecesse um nome novo e tal. Nesse ponto eu pergunto, será? Né, assim, eu acho até interessante a crítica, mas, por outro lado, eu acho um pouco injusto, porque a vigilância que existe hoje é de outra natureza. E eles mesmos reconhecem isso nesse livro, quando eles falam das novas formas de vigilância. Né? Quando a gente está falando de capitalismo de vigilância, a gente está falando de big data surveillance. Né? A gente não está falando da vigilância que existia numa lógica colonial, da escravidão colonial, por exemplo. É claro que as pessoas escravizadas eram vigiadas, mas é uma outra vigilância. Né? A gente está falando de uma outra lógica de vigilância, né? Com outros instrumentos e tal. Então, havia vigilância, sempre houve uma certa vigilância no capitalismo, mas eu acho que o termo capitalismo de vigilância está querendo apontar para uma lógica de vigilância completamente diferente, ela sim inédita. Bom, então acho interessante por um lado, mas injusto por outro essa crítica. E na página 33 o texto faz essa crítica, né? E para terminar, no final do texto há uma remissão à ideia do neoliberalismo. Isso eu acho um ponto bastante interessante. Eles citam Foucault, né? O trabalho de Foucault, Nascimento da Biopolítica, né? Sobre o neoliberalismo, o trabalho da Wendy Brown, que é muito interessante, muito baseado em Foucault também, e que basicamente neoliberalismo, lá em Foucault, né? Não serve para nomear simplesmente uma doutrina econômica ou uma estratégia, né, de organização econômica da sociedade. O neoliberalismo tem uma dimensão existencial, né, invade diferentes aspectos da vida humana, né, constitui um sujeito novo, né, que a gente pode chamar de um sujeito neoliberal. Enfim, então o neoliberalismo, a partir de Foucault, e a leitura dele é uma leitura bastante, pioneira, né, ele fez ainda nos anos 70, quando as experiências neoliberais do Reagan, da Thatcher, né, nem tinham ainda se iniciado. Mas, enfim, então, isso influencia uma leitura do neoliberalismo nesse sentido, né, de realmente um modo de ser, vamos dizer assim, uma maneira de ser. A tese dos autores aqui é muito interessante, que isso teria contribuído para oferecer as pré-condições do colonialismo de dados. Quais pré-condições, especialmente? É como se tivesse preparado as pessoas, né, o neoliberalismo preparou as pessoas para uma relação íntima com o capitalismo. Eles usam essa expressão, relação íntima. O que significa isso? É como se a gente o capitalismo atravessasse as nossas vidas nos seus múltiplos aspectos. O Foucault ressaltava essa ideia do indivíduo, né, do sujeito, que se torna uma espécie de empresário de si mesmo. Ele assume uma forma empresa, ele passa a investir nele mesmo como se fosse uma empresa, né, no seu capital humano e por aí vai. Né? Então, é como se o capitalismo invadisse a nossa vida de uma maneira tal que tudo que a gente faz é como se fosse visto como uma lógica de investimento empresarial. E a gente mesmo como se fosse essa empresa que necessita desse tipo de investimento. Então, e aí as relações afetivas, tudo passa a ser atravessado por essa lógica do capital. Né? Constitui a si mesmo como capital humano, né? Uma operação, a lógica do coaching, né? Do fitness, né? O tempo inteiro uma busca por produtividade, eficiência, se tornar um vitorioso nessa lógica concorrencial e tal. Enfim, então, aqui eu acho interessante, isso invadiu nossa vida nas íntimas relações e isso preparou o terreno para a gente dataficar a nossa vida e, de fato, nos tornar completamente explorável, digamos assim, nessa lógica. Quem queria se manifestar? Vou fazer uma contribuição rápida também. O Deleuze, quando se apropria também do trabalho do Foucault, para poder debater a questão dessa sociedade de controle também, ele se apoia nessa questão da constituição da subjetividade na ideia de modulação. É um conceito-chave também para poder se debater isso que acontece dentro da internet hoje, de constituição de sujeito, de constituição de afetos, de geração de afetos, né? De modulação de caráter, de personalidade. Então, ele usa até uns exemplos, né? Ele diz assim, olha, o antigo capitalismo, ele agia que nem um tatu, ele só ia furando o chão, né? E se alocando. O novo modelo, ele serpenteia, ele faz assim uma jogada com animalismo, sabe? Ele parece uma serpente, ela vai se
se adaptando ao terreno. Então, é só uma contribuição, né? Não, valeu. Eu não vou nem falar nessa questão de beleza, sociedade de controle. Eu acho muito interessante, mas senão isso vai me afastar, me render muito. E eu estou preocupado, aliás, com o tempo. Bom, na verdade, eu terminei aqui as notas sobre esse primeiro capítulo. Eu vou passar a palavra, então, para a Luana, finalmente, então, para ela falar do segundo capítulo, agradecendo mais uma vez a disponibilidade dela aí por participar e contribuir para o grupo aí. Obrigado. Então, eu vou responder algumas perguntas que você falou. Primeiramente, eu queria comentar um outro texto do Harari, que chama Mito da Liberdade, que aí ele comenta sobre essa fundação do capitalismo na ideia de liberdade, de indivíduo, igual acho que o Igor comentou aí, que ele também não acredita nisso. E o Harari fala justamente isso, que o erro do capitalismo foi ser pautado nessa ideia de indivíduo, que a ciência vem mostrando que talvez não exista isso, esse direito à personalidade, à liberdade do ser humano, que nós realmente somos, sei lá, animais, ele fala, somos animais hackeáveis. E a gente é muito mais adestrado do que a gente imagina. A gente consegue ser imaginado adestrado igual um cachorro. E ele fala que a gente tem que justamente repensar essa questão de personalidade, indivíduo, porque isso já não faz muito sentido. E se a gente ficar pensando muito nisso, a nossa personalidade, a gente não vai evoluir nessa questão de os dados estão manipulando a gente. E ele fala que a gente tem que procurar se conhecer, igual os gregos falavam lá, conhece-te a ti mesmo, essas coisas, como uma forma, tipo, é meio que educação para sair dessa. E esse é um fator que ele fala como ruptura, né? E outra questão que eu queria responder é quando você falou do termo de capitalismo de vigilância, né? Ele, uma hora no segundo capítulo, fala que a questão é que a vigilância, ela não é mais uma ferramenta só, como ela já foi para o capitalismo. Agora, a vigilância, ela é o sistema. Por isso que esse termo, tipo assim, pode ser bem usado, o capitalismo de vigilância. Eram essas as questões que eu queria comentar que você falou. Vou começar, então, a passar para a conceituação do Império das Nuvens. Pode falar assim ou... Pode? Então tá. Eu acho que o que primeiro vale a pena comentar são os conceitos que ele dá de império e de nuvem. Ele fala que, né, o império vem porque não está mais... na verdade, usa o império porque é uma forma de apropriação e extração da vida. Ela não é, como você mesmo falou já, de forma militar ou física, mas ela é muito sutil, ninguém está percebendo ela. Aí ele justamente fala que passou da terra para o ar. Por isso a ideia de nuvem, né? Que não é mais, a gente não está atacando mais território com tanque de guerra, nem nada. O espaço que está sendo o espaço virtual que está apropriando dos outros territórios por meio das conexões que estão no ar. E aí, a pergunta que ele coloca como principal aqui é como que o surgimento do Império das Nuvens surgiu junto com o capitalismo. E ele fala que precisamos ver essa questão do Império das Nuvens como uma desculpa do capitalismo para os problemas sociais. Tipo, o consumo está diminuindo, não está tendo muito lucro, e essa foi uma forma de expandir o mercado, porque está todo mundo nas redes sociais, tá todo mundo, o ser humano se comunica, nós somos comunicáveis por natureza. Então essa foi tipo meio que a última fase de apropriação da vida para tirar o lucro dela. E aí ele também fala que outra forma que a gente precisa ver justamente é essa questão de continuidade do colonialismo, continuidade do capitalismo, da ideologia neoliberal, só que de uma outra maneira, tipo, uma maneira sutil. E acho que as duas primeiras perguntas são essas.
Eu tenho um comentário sobre ela, assim, por exemplo, esse argumento que é apresentado no início do capítulo 2, de que o colonialismo de dados seria o ápice da ideologia neoliberal. Eles dizem isso, né? O ponto culminante da ideologia neoliberal, que ela completaria, né, o colonialismo de dados, completa a apropriação da vida. Aí eu pergunto, será mesmo, né? Será que a gente, assim, eu acho que a gente tem sempre uma tendência a fazer análises como se o momento que a gente vivesse sempre fosse o ápice de alguma coisa, né? Fosse o momento final. E o capitalismo sempre nos surpreende, né? Porque parece que sempre aparece uma fronteira nova para ser apropriada, né? Aparece sempre mais alguma coisa que a gente nem imaginava que era possível e que, de repente, se torna objeto, né, de apropriação, transformação em mercadoria, etc. Eu não sei, vocês acham que nós fomos completamente, né, de forma exaustiva, capturados? Acho que não. Eu até lembrei de uma parte que ele fala, tipo, tudo vai mudar de acordo com o tempo, né? Tipo, a gente sempre se transforma. Acho que enquanto existe a vida aí, o ser humano vai dar um jeito de alguma forma de exploração, de manter esse sistema. Sei lá, eu acho muito difícil, igual você falou, vamos fazer uma revolução. Como que a gente vai fazer isso? Eu simplesmente não faço ideia de como a gente vai fazer isso. Eu acho que é muito complicado. Não vai ser fácil. E as grandes empresas sempre vão estar aí tentando manter seus privilégios. Outra parte que ele fala que é muito importante é essa questão do monopólio, monopsônio, né? Que ele fala que essas grandes empresas, Google, Apple, Facebook, elas, além de serem as únicas que vendem, tipo, desde software, desde os meios de comunicação, os apetrechos, computador, tudo, elas também são as únicas que compram os nossos dados, que a maior parte das nossas informações estão com elas. Então, elas estão... É um híbrido de monopólio, né? Que eles apropriam de todas as fases do mercado e por isso que eles conseguem, tipo, criar toda essa manipulação do que a gente vai fazer, qual rede que a gente vai participar para conversar para isso. Igual ele fala, a gente vai para o YouTube para ver vídeo de gatinho, a gente vai para o Facebook para conversar isso. Aí tem até aquela nova rede social da Apple para... Esqueci o nome, tá famosinha aí agora. E dá certo, dá para ver isso. Eles escolhem o público deles. Igual a Apple, esse aplicativo, eu vi até uma galera discutindo, será que vai ficar legal ainda quando abrir para fora da Apple? Isso já cria uma divisão social criada pela plataforma, né? E ele igual fala, tipo, além de influenciar o comércio, está influenciando as leis, igual tem todas essas brigas com as plataformas do WhatsApp, com o governo aqui nos Estados Unidos. Uma coisa também que o Harari fala é que a União Europeia seria meio que o intermediário, né, entre a China e os Estados Unidos. Tem minhas dúvidas, tipo, se a União Europeia pode ser vista como um meio de pacificador, sendo que eles apropriam diversas outras questões da vida das pessoas, igual eles falam que a maioria do lixo eletrônico vai para os países subdesenvolvidos. Bom, Luana, só um ponto assim, que eu queria ressaltar. Assim, primeira pergunta que foi colocada aqui no chat é se existiria alguma fase do capitalismo que não fosse colonial, né, que não teria sido também colonial. Eu fiquei até pensando nessa pergunta, eu acho interessante, porque olhando os 4 conceitos-chave do colonialismo, que os autores colocam no início do livro, que é a apropriação de recursos ilimitada, né, relações sociais e econômicas extremamente desiguais, distribuição desigual de benefícios e disseminação ideológica, todo capitalismo tem isso, né? Tem poucos beneficiários, né, uma construção social desigual, disseminação, tem ideologia associada e tem uma lógica de apropriação de recursos ilimitada. Então, é muito curioso, né? Essa definição do colonialismo, elas parece, né, assim, vai estar sempre acompanhando, em alguma medida, o capitalismo, né? Talvez, né, aí seja mais uma questão de escala, né, de objeto, de
Talvez o colonialismo faça isso com um objeto muito mais claramente definido, numa escala maior. Mas a pergunta, assim, a partir da definição deles, que é difícil imaginar um capitalismo que não seja também colonial, em algum aspecto. Posso comentar uma coisa, professor? Só se pensar, assim, a gente pensar um pouco descolado do capitalismo, mas do fato de uma colonização que não seja só colonização do material e do sistema econômico. Na filosofia, a gente fala de uma colonização que antecede até esse momento da história, que é a própria colonização do saber. Aí o saber de forma ocidental, tipo o pensamento ocidental, né, que é a atual forma que a gente pensa ainda desde os, vamos dizer assim, desde os gregos. Então, isso também seria uma espécie de, isso é uma discussão dentro da filosofia, uma espécie de colonização, né, uma colonização do pensamento. Tanto que, por exemplo, falam muito, por exemplo, do Ailton Krenak, que diz assim, o Ailton Krenak não é um filósofo e nem deve ser um filósofo, porque ele está propondo uma maneira outra de se pensar, né, de pensar a relação do homem com a natureza, que não é a relação, de modo algum, nem deve ser a relação da filosofia. E ficam, às vezes, tentando transformar ele em filósofo por conta disso. Né? É um saber outro. Né? Bom, enfim, isso é interessante. Eu uso colonizar, né, alguma coisa tem vários significados, né? Mas aqui me parece que a ideia de colonialismo está muito próxima de características do capitalismo de maneira geral, né? Então, pelo menos essa é a primeira definição, de modo que é difícil pensar uma coisa sem a outra, pelo menos em algum sentido. Agora, a outra pergunta, assim, outra observação que eu queria fazer do início do texto também, é quando eles estão tratando desse setor de quantificação social, que ele abriria, basicamente, uma nova fronteira para o capitalismo, né? Esse é o argumento deles. Permitiria, né, digamos assim, explorar novos recursos, né, e gerar mais riqueza e lucro, né, numa lógica capitalista. A impressão que dá, né, é de que, e o argumento dos autores, é de que essa fronteira ainda está começando a ser apropriada, explorada. Então, tem muita riqueza para ser extraída dali ainda, né? Há muito dado ainda a ser levantado sobre nós em diferentes aspectos, há várias camadas das relações sociais, daquilo que nós somos, da nossa vida, que ainda não foram capturadas ali por essa lógica. Então, há muito território a ser dominado. É mais ou menos como se, imagina a colonização das Américas, é como se o pessoal aí, os colonizadores, eles desembarcaram aqui, mas eles estão no litoral ainda. Tem muita faixa, tem muita terra ainda para ser invadida, para ser explorada nesse território. Vamos dizer assim, essa é a imagem que os autores passam, né? Só que a pergunta que eu faria para vocês é o seguinte: o que vocês acham desse modelo de capitalismo, de colonialismo de dados? Vocês acham isso sustentável, né? Como se fosse um modelo de produção de riqueza e organização social estável que pode, né, se prolongar por anos, ou não, né? A minha impressão é de que esse é um modelo predatório, é um modelo que nesse sentido faz lembrar o colonialismo mesmo, histórico. É um modelo de terra arrasada, né? Ou seja, ele vai, por onde ele passa, ele vai extraindo tudo, mas ele vai deixando uma terra arrasada depois, né? Ele não produz um modelo sustentável, não é? E por que eu penso isso? Porque é como se essa lógica ela vai produzir exclusões, né? Vamos pensar só num caso, a questão do trabalho, por exemplo, né? Vai produzir um grau de exclusão social tão grande, né, que não é de se imaginar que essa simples exploração de dados sobre a vida das pessoas consiga subsistir com uma queda tão grande de renda, de produção, né? Ou seja, isso vai pairar no vazio, igual aquela coisa de especulação imobiliária, que de repente a bolha estoura, né? A impressão é que é um pouco isso, você está construindo uma grande bolha, né, produzindo riqueza, levantando dados, só que ao mesmo tempo com uma redução drástica da renda e das condições de vida das pessoas, né? Eu não vejo isso como um modelo sustentável, eu vejo como uma bomba que está sendo armada, né? Uma espécie de modelo predatório, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, ainda que haja riquezas ainda, dados a serem levantados e explorados, eu vejo um modelo insustentável a longo prazo. Eu concordo com você, mas não sei aonde vamos chegar nesse sentido.
Alguém falou alguma coisa aí? É só comentar o comentário da Rani, né? De fato, Rani, eles parecem acreditar que esse é um modelo sustentável. Por isso que eu estou perguntando isso, que eu acho que é mais predatório do que sustentável. Eu acho que, sim, é uma fronteira nova, mas é uma fronteira que é aquela coisa de... É melhor você não avançar muito nessa direção, porque senão você vai produzir uma lógica de terra arrasada, aí você vai minar a condição, a sustentabilidade da sociedade capitalista depende de produção e renda. Eu não acho que dá para simplesmente substituir isso por uma lógica de extração de dados, né? Igual ele fala que na parte do trabalho, que é mais para o fim do capítulo, né, que são as 3 formas de trabalho que vão permanecer, que é o trabalho não remunerado, né, que é esse trabalho que ele considera que são as nossas relações sociais e que eles estão apropriando, que é o trabalho mal pago, criado principalmente por essas empresas gigantes, que ele até fala da questão do trabalho intermitente, né, que como eles querem 24 horas de produção de trabalho, os trabalhadores trabalham poucas horas por dia, mas não tem nenhuma segurança, não tem salário fixo, não tem horário fixo para trabalhar, que isso já causa danos na saúde das pessoas, né? E ele fala também desse trabalho vigilante, e aí ele dá vários exemplos sobre, tipo, os motoristas de caminhão, né, que fica sendo vigiados o tempo inteiro, a temperatura corporal, o que eles falam, para ver a produtividade deles. Tem até teve até uma polêmica ultimamente sobre eu não sei se é um aplicativo, é um programa da Microsoft que parece que eles olham até o tempo para onde você leva sua seta, quanto tempo você gasta lendo uma página, quanto tempo, se você saiu da página do trabalho em algum momento, eles vigiam a pessoa o tempo inteiro. Luana, acho que o Euler queria falar alguma coisa, queria se manifestar? Sim, professor. Estava até escrevendo aqui. Acontece. Nas teorias decoloniais, principalmente principalmente o autor, o Henrique Duxon, naquele livro O Encobrimento do Outro, ele fixa a modernidade no ano de 1492, em que teve o descobrimento das Américas, aquela questão dos Estados Nacionais, Portugal, Espanha, né? E, assim, até o fechamento o esconder o diferente, né? E, então, com o tempo, deu para se entender que nós estamos no fim da modernidade. Aí vem a questão, o que vai vir depois da modernidade? Será que essa colonização dos dados seria esse pós? Que até antes de ter esse conhecimento da colonização de dados, eu pensaria que seria um outro sistema, porque atualmente o sistema econômico dominante é o capitalismo. Até depois que o socialismo deixou, depois da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Aí que vem a questão, será que esse seria o depois da modernidade? Euler, eu acho que a sua pergunta é otimista, ela pressupõe que vai ter depois. Pode não ter. O que vai vir depois? Não, pode não vir nada. O extermínio da espécie humana, né? Mas, enfim, eu estou mais para a ideia de que não tem depois, né, atualmente. Eu estou meio pessimista. Mas, enfim, considerando que vai ter um depois, eu acho que esse colonialismo de dados aponta para uma tendência, né, daquilo que a gente pode imaginar como esse pós-moderno. Vou falar um pouquinho sobre a parte que ele fala da China agora, né? Eu até ia comentar, já ouvi falar de um professor lá, acho que é de São Paulo mesmo, Ronaldo Lemos. Ele tem uma parceria com o canal Futura, que aí ele posta lá no YouTube, chama Expresso Futuro, o canal. E aí ele viaja para vários lugares, já teve até a temporada que ele foi para a China, mostrando toda essa expansão eletrônica lá, como que várias pessoas do mundo vão para lá para desenvolver, porque lá não tem as patentes são muito flexíveis, as leis lá, então eles conseguem desenvolver
rapidamente tudo de eletrônico lá, como que lá virou um polo gigantesco, referência mundial. E ele também quebra um pouco esse tabu porque claro que existem os problemas todos lá na China, mas também a gente recebe informação muito enviesada sobre tudo que acontece lá. Eles mudaram muitas coisas em questão de diminuição de pobreza nos últimos anos. Tipo, claro que a China é um país gigantesco, então, às vezes, as porcentagens a gente ainda continua pessimista, mas tem mudado muitas coisas lá. Acho que vale muito a pena dar uma pesquisada sobre esses países, Coreia do Norte. A gente recebe muita informação enviesada que leva a gente a ter um preconceito. E a gente vive as mesmas coisas praticamente em questão de pobreza também nos países subdesenvolvidos, e a gente não faz talvez a mesma crítica que a gente faz para lá, para a gente mesmo, né? E Luana, só um comentário sobre isso, porque esse texto ele tem um ponto que eu acho que a gente pode discutir, né? O primeiro, ele apresenta o que virou esse grande esse Big Five, né? Essas grandes empresas de tecnologia, né? Da informação e da comunicação, né? As 5 grandes, né? Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft, né? Todo mundo sabe da importância, tem o valor de mercado dessas empresas. Curiosamente, a margem de lucro delas é menor do que de vários outros setores, né? Mais tradicionais da economia, mas o valor de mercado dessas empresas é absurdo, né? Estão das empresas mais valiosas do mundo hoje, né? Substituíram claramente, em coisa de 10 anos, as empresas de petróleo, né? Todas elas saíram, né? O que, aliás, mostra uma certa tendência, né? Que a gente já falava que essa indústria do petróleo era uma indústria que tendia a cair, né? E agora essas empresas claramente têm um valor muito superior às empresas de petróleo. Bom, então esse é o primeiro ponto. Depois o texto vai argumentar que esse setor que ele chama de quantificação social, esse é um setor que invade várias coisas, não é só essas big techs, né? E tem a produção dos artefatos inteligentes, né? Os smart, né, devices, tem a internet das coisas, as plataformas as mais diversas, Netflix, Airbnb, Uber, né? Todas essas firmas de processamento, análise de dados, essas firmas também de venda de dados, de corretagem, né, de dados, né? Enfim, é um negócio muito grande, né? Fora o mercado clandestino, né, criminoso, né, que também movimenta muito dinheiro de venda de dados, etc, etc. Né? Então, isso foi bem exemplificado. Só que aí, na sequência do texto, o argumento vai dizer o seguinte, olha, mas existem também vamos dizer assim, coisas acontecendo fora do Vale do Silício, né, importantes. Ele vai falar da Rússia, que tem uma indústria também própria nesse ramo, da Índia, que tem também uma indústria que está crescendo, e, sobretudo, a China. A China não é mais um agente menor nesse território. A China, e, aliás, coisa de 2 anos para cá, a invasão dessas grandes empresas chinesas nos Estados Unidos, né, que criou aquele escândalo do TikTok lá nos Estados Unidos, escândalo não, né? Aquela, sei lá, operação lá do TikTok nos Estados Unidos, e outras coisas, mas essas empresas como a Baidu, Alibaba, e essa Tencent, né, que é do WeChat e tal, são empresas gigantescas já, o valor delas já está na casa aí dos 500 milhões de dólares, né, no valor de mercado. Então, assim, a gente já tem um agente grande na China, né, concorrendo com esses agentes norte-americanos, todo mundo sabe disso, né? Só que o ponto do texto, isso lembrando que esse livro é de 2018, né? Então antes mesmo desses últimos eventos que tornaram mais claro para nós hoje a presença desses agentes chineses, né, nesse mercado. Mas mesmo em 2018, eles argumentam aqui que a China seria uma espécie, apontaria, né, para um futuro da dataficação, né? E eles veem, né, já na China, uma possibilidade de crescimento nesse setor e ocupar um território ainda maior do que aquele que eles já ocupavam em 2018. E, de fato, eles acertaram no diagnóstico, pelo menos até agora, né? De fato, não sei os dados exatamente sobre isso, mas pelo menos assim, a percepção é de que houve um avanço muito grande dessas empresas chinesas nesses setores, inclusive de aquisição, né, de serviços nos Estados Unidos e tal.
a ponto de gerar essa reação, né? Essa reação, não, mas são chineses, né? Etc, etc. E aí eu pergunto, né? Será que a gente vai ver essa mudança realmente do polo, né? Do Vale do Silício para essas grandes empresas chinesas? E mais, será que essa mudança traz alguma diferença no modelo de negócio? Porque eu vejo mais ou menos a mesma lógica, só que é uma disputa entre agentes, né, que trabalham que têm escala, né, que podem concorrer, que são poucos, né, porque uma das características é as poucas pessoas podem concorrer nesse setor. E a China é um dos poucos que oferece agentes que têm condição de concorrer. Mas, enfim, aqui reforça aquela leitura que eu disse para vocês, que a Zuboff também faz no final do livro dela, de que nós temos um modelo de negócio que é universal, né, que a China não está fora disso, e que a China é muito mais uma vanguarda no que diz respeito à organização social do que um retrocesso, ou seja, um anacronismo, né, uma forma totalitária ultrapassada, né, digamos assim. E acho que, reforçando o que a Luana disse, a gente não entendeu ainda o que a China representa no mundo de hoje, né, e continua com aqueles preconceitos assim, ligados a um país comunista e não sei o quê. Na verdade, eles são um grande projeto de colonialismo de dados, né, e a gente está começando a entender isso um pouco melhor agora. Tem até, eles falam que eles usam muito da tecnologia para integrar o setor rural lá na China, né? Que o Alibaba leva drone para a China inteira para fazer entrega, para incluir os agricultores, pequenos produtores. Eles investem muito em educação. As coisas realmente têm mudado lá. Por mais que eles falam até nesse colonialismo interno, né? Porque eles coletam tanto dado, porque é tanta gente lá, então eles conseguem gerar uma infraestrutura urbana e rural toda integrada por meio da tecnologia. Deixa eu ver. Só um ponto sobre o trabalho aqui que eu acho bastante interessante, essa ideia do trabalho gratuito, né, e depois o trabalho mal pago, né, mal remunerado. Todo mundo está trabalhando de graça para essas plataformas, né? E aí o exemplo que eles dão aqui são ótimos, né? Quando eles perguntam para a gente fazer uma avaliação de um lugar, dar uma nota, né, para um serviço, acrescentar fotos do lugar que a gente foi, responder certas perguntas, né? E é engraçado, eu recebo vários e-mails assim dos lugares onde eu faço compras, sei lá, no Mercado Livre ou num site, a Magazine Luiza, você compra lá e de repente você recebe um e-mail tipo assim: fulano está interessado no mesmo produto que você comprou e tem uma pergunta, tipo assim, esse produto funciona na televisão, não sei das quantas. Então, eu falo assim, cara, eu sou consultor seus agora, eu trabalho para a loja de vocês, eu sou tipo um vendedor que fico dando resposta, não, o produto é muito bom, funciona na televisão sim e tal. Que coisa é essa? Eu tenho que perder meu tempo para responder, né? Já basta quando a gente visita um lugar, sei lá, você fica num hotel, você dá uma nota que você ainda pensa assim, isso pode ajudar as outras pessoas que vão, ainda mais se você teve problemas, né? Alertar as pessoas desses problemas. Agora, tem que ficar o tempo inteiro dando notícia das coisas que você compra, como se eu fosse um vendedor, né? Tipo assim, eu tirasse dúvida dos clientes agora. É igual a Zuboff conta daquele aplicativo Pokémon Go, né? Que além de os jogadores ajudam do mapeamento do território e ainda mostra quais os gostos deles, dos jovens, o que eles querem consumir quando eles estão jogando. É para saber todos os passos mesmo das pessoas. Uma coisa que eu esqueci de falar é o filme, né? O documentário, o Quiet, que mostra... Só um comentário, Lano, acho que o Felipe ia falar aí. Trabalho imaterial, lembrei agora. É o tema dos italianos, o Negri, o Lazzarato. Lazzarato largou desde 2010, ele até lançou um texto dizendo por que ele não vai mais trabalhar com esses conceitos, agora ele está bastante deleuziano. Mas o Lazzarato, aqui no Brasil tem o Giuseppe Coco também, trabalha ainda com essas noções de trabalho material, trabalhar e, enfim. A gente está dando like aqui no aplicativo, a gente está trabalhando para a empresa, né? É isso. Eu ia falar do documentário, né?
que é justamente o que o doido do Josh Harris mostrou mesmo. Tipo, ele fala que antigamente os leões dominavam a terra e terminaram em jaulas, que ele acha que provavelmente esse é o caminho que os seres humanos estão seguindo por meio dessa vigilância constante da vida deles. Aqui no final ele fala justamente sobre essas reformas administrativas, tributárias, como uma maneira de olhar para o futuro, que tem que pensar sobre isso. Ele não coloca ainda alternativas, acho que ele vai deixar mais para o fim do livro algumas questões para refletir, assim, mais profundas. Pelo menos eu espero, né? Não, vamos ver. Eu também acho que, enfim, está começando, né? Só uma outra questão sobre essa questão do trabalho, dessa gig, né, economy. Eles dizem aqui que, por exemplo, esse sistema, né, ele é todo ele voltado para maximizar os lucros da plataforma, né, as expensas aí dos trabalhadores e tal. Mas eu fico pensando, hoje a situação é paradoxal, né? O que eu considero paradoxal? A gente vive um problema de emprego formal no Brasil gravíssimo, todo mundo sabe disso, mas não é só no Brasil, né? Isso é um fenômeno mundial, mas ainda mais dramático aqui. E hoje a situação é tal que imagina o que seria a economia brasileira se todas essas plataformas simplesmente deixassem de operar no país. Imagina o caos social que geraria só a Uber parar de funcionar, né, nas grandes cidades brasileiras, né? Hoje, por pior que seja esse sistema, né, ele permitiu uma subsistência, né, obviamente, num nível muito abaixo de qualidade de vida do que era o permitido pelo trabalho formal, mas uma subsistência de milhões de pessoas, né, no Brasil. Virou uma espécie de muleta para as pessoas sobreviverem em dias difíceis, né? Se a gente tira essa gig economy, né, você tem um caos social, porque você não vai substituir isso por um trabalho de carteira assinada, formalizado, remunerado, né? E o pior é o seguinte, isso está virando uma tendência, né? Ou seja, cada vez mais essa economia cresce, a economia formal decresce. Os autores dizem isso, né, que tem uma lógica no qual os empregos mais bem pagos tendem a ser mais formalizados, os mais mal pagos são cada vez mais vigiados e cada vez mais nessa lógica dessa gig economy. Enfim, então, acho que eu vejo uma dependência. Agora a gente depende da Uber, olha que loucura, a gente depende dessas plataformas, né? Senão a gente vai gerar um caos social ainda maior, né? Enfim, então talvez a saída agora nem seja a gente, por exemplo, igual era um tempo atrás, a discussão se a gente deveria autorizar a Uber a operar no Brasil, regulamentar ou não o serviço da Uber e tal. A discussão hoje parece que não é essa, a gente ficou dependente disso. A questão é como é que a gente vai permitir, que tipo de alteração a gente vai fazer no funcionamento dessas plataformas para pelo menos garantir o mínimo. É mais ou menos como a discussão do movimento trabalhista, né, sindical. No momento podia ser revolucionário, depois virou e falou assim, não, tudo bem, a gente vai trabalhar na fábrica, mas vamos pelo menos criar condições mínimas de trabalho, né? Tudo bem, vocês vão deter os meios de produção, mas vamos pelo menos estabelecer uma jornada de trabalho digna, né? Um mínimo salarial, e por aí vai. Acho que no final das contas a gente vai entrar nesse capítulo agora, né? Tudo bem, vocês, plataformas, vão mediar o trabalho, vão extrair dados e vão se apropriar da maior parte da riqueza, mas pelo menos vão matar as pessoas de trabalhar 18 horas por dia para ainda assim morrer de fome, né? Parece que a gente vai ter que chegar nesse tipo de, né? Aliás, a gente já está, né, nesse tipo de discussão agora. Vai. Porque ele fala sobre esse exército de reserva, né? E ele até comenta no final sobre uma renda básica, que o Harari também fala sobre essa, talvez tenha que criar uma renda básica universal diante do exército de pessoas, que o Harari fala assim, vai fazer um exército de pessoas inúteis no sistema. É isso. Bom, obrigado, Luana. Só um outro comentário sobre esse final aqui que ele fala dos tipos de trabalho, né? Que coisa mais sinistra, que era aquela coisa dos funcionários que tem um fone de ouvido, que tem um computador que fica dando indicações e ordens para eles enquanto eles trabalham, que monitora tudo que eles fazem, tipo, tá filmando tudo que eles fazem. Assim,
já é uma exploração do trabalho você ter um chefe que enche o seu saco. Agora, imagina uma máquina que consegue ser ainda pior do que o pior dos chefes, né? Que pelo menos é um ser humano que está minimamente se ocupando de você. É uma máquina que filma tudo que você faz e fica, agora faça isso. Não, não faz assim, não. Né? Não, é essa. Cara, máquina, parece um inferno, sabe aquela coisa do telemarketing? De repente a sua vida é ficar trabalhando o tempo inteiro como se o seu chefe é o telemarketing, alguém que você nem consegue conversar com ele direito, né? Igual aquelas conversas que a gente tem no telefone quando é uma máquina que liga para você, que dá uma raiva danada, que nem entende o que você fala, e que as opções que você quer nunca estão ali. Imagina isso como um chefe, 8 horas por dia, dando ordem para você. Eu tenho poucas imagens piores do que isso para a imagem do inferno. Eu acho que isso... Eu nem tinha imaginado algo tão cruel assim quando eu pensei no inferno. Mas, enfim, deixa eu ver o que mais. Tá, no final desse capítulo tem um traço que eu queria chamar a atenção aqui, que é essa ideia de que há um targeting, né? A gente visa, né, como um alvo assim, grupos sociais vulneráveis para um tipo específico de vigilância. Depois a gente pode discutir isso, que eu acho que isso ajuda a entender uma dimensão de exclusão negativa do funcionamento do colonialismo de dados que o texto muitas vezes omite, quando ele faz acreditar que não é violento e tal. E uma última frase, praticamente, desse capítulo 2 é uma verdadeira maldição, né? Porque os autores dizem que o império das nuvens, em poucas décadas, vai se aparentar, né? Vai ser tomado como se fosse a ordem natural das coisas, né? É uma maldição, né? Isso parece ruim, né? Mas vocês vão ver, daqui a algumas décadas, isso vai ser visto como se fosse da natureza das coisas. Vai ser aquele tipo de coisa assim, que as pessoas das novas gerações vão pensar assim, mas já foi diferente algum dia? Parece que como se sempre tivesse sido daquela maneira, né? E o pior é que eu acho que eles estão certos, né? Eu não posso ler maldição que eu acredito, né? Então essa daqui eu também estou acreditando nela agora. Apocalíptico, né? Não posso ler essas coisas, não. Eu sou daquelas pessoas, assim, eu devia ter uma faixa, né, indicativa assim, de idade. Eu sou muito novo para isso, eu não posso ouvir essas coisas, não. Não, mas eu acho que o pior problema é que a gente vê como apocalíptico, como ruim, né, como algo assim, talvez nocivo à nossa sociabilidade e tal, ou às nossas subjetividades, porque a gente teve aí o antes e depois das plataformas, de certo modo, né? Eu acho que assim, a minha geração, eu comecei a ver computador com 10, 12 anos, assim. Agora, eu acho que novas gerações, elas estão tão nascendo imersas nessas plataformas e nesses aparelhos, né? Que, assim, já é um grau de normalidade, naturalidade, e isso pode ser expresso, assim, com experimentos muito, muito basiquinhos, né? Se você pedir para uma criança, atualmente, para ela simbolizar com as mãos como que é o movimento de crescer, né? De aumentar, é isso. Não é algo no sentido mais abrangente, né? A mente já está, de certo modo, aí bastante muito mais integrada com esses aparatos e no âmbito mesmo da neurociência, o que se discute é a ideia de mente estendida. A nossa mente também passa a estar integrada nessas ferramentas. Então, eu acho que, assim, o cenário não vai ser apocalíptico, ele vai ser muito mais palatável na medida em que a gente já está integrando isso à nossa vida desde o começo, assim. Então, é isso que eu acho mais assustador. Não vai ser feio. Concordo com você. O meu filho já é assim, né, de 8 anos, né? Ele não gosta do computador porque, afinal de contas, ele fica por a mão na tela, assim, o negócio não acontece nada, né? Agora ele até ganhou um tablet de aniversário, né? Porque o tablet, sim, né? É tipo um celular. Bom, então vamos finalizar hoje, né? Eu estou vendo aqui que a gente já acabou de passar das 9, né? Para a gente não se estender mais. Eu queria só combinar, então, a sequência dos nossos encontros. Primeiro, agradecer a Luana, obrigado aí por ter se disposto a contribuir para o grupo hoje, foi ótimo. E para a semana que vem a gente vai discutir também duas partes do texto, né? Esse interlúdio, que é sobre o colonialismo e a virada decolonial, e depois o capítulo 3º,
que é a colonialidade das relações dataficadas, né? E aí eu queria voluntários, né? Quem se prontifica assim para contribuir apresentando essas próximas partes? Tem alguém que tem interesse, disponibilidade? A Laís, ótimo. Eu posso apresentar o interlúdio. Qual parte que você prefere? Interlúdio. O interlúdio, tá. Beleza. Mais alguém para contribuir com o próximo encontro? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Qual que é o texto, professor? É o capítulo 3º, a colonialidade das relações dataficadas, o título. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho, porque eu faço 1000 coisas também, mas eu acho que tem como. Só dar uma olhada rápido, tá? Eu estou com o capítulo aqui, deixa eu dar uma olhada. Bom, vai falar do neo-extrativismo, da extrativismo de dados, vai desenvolver mais essa questão, na verdade, a expansão. Estou lendo só os subtítulos. Exploração. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Os nativos, vai falar dos nativos digitais. Pode ser, Felipe? Tenho como sim. Estava só dando uma olhada só para corroborar umas coisas que eu tinha pensado. Bom, então beleza. Então a gente fica assim, semana que vem a Laís começa falando do interlúdio, depois o Felipe então fala do capítulo 3º, lembrando que é importante, obviamente, todo mundo ler os capítulos que a gente vai conversar a partir deles, e se ao longo da semana, igual aconteceu essa, tiver algum evento, alguma coisa que complementa as nossas discussões, a gente vai trocando as ideias lá no grupo, e assim a gente mantém, de certa maneira, um contato ao longo da semana. Tá ok? Bom, gente, então é isso, né? Tô vendo que a Rani quer se voluntariar para o dia 16. Então tá. Você já tem a parte que você gostaria de tratar, Rani? Qual capítulo? Vai ser dia 16 ao capítulo 4º e o 5º. Eu estava conversando com o Samuel aqui em off, eu vou ficar com 4 e ele com 5. Pode ser, professor. Rani e o 5, Samuel. Pode ser, tá ótimo. Assim é bom que a gente já tem 2 semanas agora, vocês têm um pouco mais de tempo também para ler com calma e se preparar. Então, combinado. Então, é isso aí. Semana que vem, espero todo mundo aqui, então, para a gente continuar nossos trabalhos aí, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo, então. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Tchau.